Olá, queridos, paz, tudo bem? Infelizmente nós não podemos estar presentes pela o atual cenário que nós estamos passando, então, mas para que também você não fique sem a sua aula de Escola Bíblica Dominical, nós estamos gravando aí essa videoaula, uma videoaula panorâmica, né? Mas nós não vamos entrar muito em detalhes, mas será mais uma pincelada a respeito do tema proposto, para que a gente não perca essa oportunidade de estarmos estudando a Palavra de Deus. Então nós vamos, nessa oportunidade, estudar a lição de número 7 da revista da CPAD, falando sobre a Igreja Eleita, que é um estudo a respeito do livro de Efésios, onde Paulo aborda algumas questões a respeito da fé cristã. E a lição de número 7, de 17 de maio, ele tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O nosso textuário ele encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 14, e diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática nos diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 14 ao 19. 14 nós já lemos, né, que diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15 agora: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longes e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo geral dessa lição, ela quer conscientizar, né? Por meio do sacrifício vicário, Jesus desfez a inimizade e entre dois povos criou um, que é a igreja. E os objetivos específicos é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. O ponto 1 da lição, ele diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, é interessante a gente observar, e talvez seja um momento até muito propício, né, para a gente falar sobre isso, onde às vezes por pequenas coisas, divergências de opinião, divergências ideológicas, não necessariamente cristãs ou teológicas, mas muitos irmãos, muitas pessoas que se dizem cristãos entram em pé de guerra porque não conseguem, de certa forma, abrir mão das suas opiniões e acabam deixando de lado a comunhão, acabam deixando de lado o amor fraternal, a paz, e para não abrir mão de certos conceitos ou de certas questões que às vezes nem tem tanta importância assim. Se a gente for olhar para o Salmo 133, versículo de 1 a 3, a Bíblia nos diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A ideia do salmista, quando ele escreve estes versos, esse salmo, ele está vendo justamente assim o Espírito Santo na simbologia do óleo ali sendo derramado
sobre todas as pessoas, todos os povos, sobre todos os homens, e aquele óleo que ia descendo sobre a barba de Arão, a barba de Arão ele ficava sobre o peitoral das tribos, então assim, aquele óleo descendo sobre todas as tribos, trazendo essa bênção, essa comunhão, e é justamente isso, o que a Bíblia nos mostra é que é uma bênção advinda da comunhão. A partir do momento que nós estamos unidos em um só propósito, unidos em um só espírito, unidos em amor, em paz, aí Deus ele vem e derrama a sua graça sobre a vida da igreja. Porque não tem sentido nós ficarmos lutando um contra os outros e solicitando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou brigando com meu irmão, mas pedindo a graça de Deus. E embora o apóstolo Paulo esteja falando isso na igreja primitiva, justamente por causa daquele conflito de judeus recém-convertidos ao cristianismo e os gentios que não viviam a prática judaica. Então, os judeus eles queriam que os cristãos, agora recém-convertidos, os gentios recém-convertidos, vivessem a prática da lei. E o apóstolo Paulo fala assim, não, Cristo já derrubou isso. Cristo na cruz do Calvário, ele derruba essas práticas. Então, nós precisamos entender justamente isso. Às vezes, nós nos prendemos a determinados valores e não somos tolerantes com os nossos irmãos dentro das nossas igrejas. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque muitas vezes nós nos dividimos, nós criamos conflitos por coisas que realmente são pequenas. O amor de Cristo ainda é maior, a comunhão de Cristo deve prevalecer na vida da igreja. João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, ele nos deixa esse mandamento de nós amarmos uns aos outros, e ele vai além, ele fala assim, as pessoas verão que vocês são meus discípulos se realmente vocês viverem na prática isso. Então não adianta a gente muitas vezes dizermos que estamos vivendo um cristianismo ou vivendo uma comunidade cristã se o mundo lá fora ele percebe as inimizades que existem dentro da igreja. E aí entra até uma segunda questão, para que ele vai querer estar no meio de nós? O que ele vai encontrar no meio de nós? Nós estamos pregando o evangelho, nós estamos evangelizando, nós estamos falando do amor de Cristo, mas quando ele olha para dentro das nossas igrejas, ele fala assim, não, calma aí, é isso? É isso que vocês falam que é amor? Vocês vivendo em pé de guerra, vocês se batendo um ao outro, vocês se xingando um ao outro, vocês questionando, sejam em redes sociais, em grupos de WhatsApp, falando mal uns dos outros. Que comunidade cristã que é essa? Que amor que é esse fraternal que existe dentro de vocês? E daí entra o questionamento, o que ele vai querer estar no meio de um povo desse, de pessoas que vivem dessa forma? Então Jesus Cristo ele é bem enfático, ele vai dizer assim, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos a partir do momento que realmente vocês demonstrarem amor um para com os outros. Porque se vocês não são capazes de amar ao próximo, de amar o seu irmão, então nem discípulos de Cristo nós somos. E outra passagem que é interessante a gente observar nesse assunto é Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19, que vai dizer o seguinte, 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, Deus ele se irrita com algumas coisas, mas tem uma que ele realmente abomina, ele odeia. E é o seguinte, né? Olhos altivos, 1, né? 2, língua mentirosa, 3, mão que derrama sangue inocente, 4, coração que maquina pensamentos viciosos, 5, pés que se apressam a correr para o mal, 6, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, que é esse que ele realmente abomina, que Deus odeia, aquele que semeia contenda entre irmãos. Então existem algumas pessoas, eu não chamaria nem de cristãos, porque não é cristão. Está no meio dos cristãos, mas não é cristão. Se diz cristão que o único propósito dele é ficar semeando contenda. Alguma pessoa fala alguma coisa, ele vai lá e tem que criar causa.
Aí outra pessoa fala outra coisa, ele vai lá de novo e cria casa. Ele não sossega. Ele não tem paz. Essa é a realidade. Ele não tem paz para si, então ele quer espalhar contenda entre todos os irmãos. E a Bíblia fala, ele é bem enfático, né? Deus odeia esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, porque isso não convém de Deus, não vem da parte de Deus, e isso não é um sentimento, não é uma postura de um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele ama, ele respeita, ele não folga com a injustiça, mas ele ama a justiça, pratica a justiça e ama ao seu irmão da mesma forma que Cristo amou. É isso que a Bíblia preconiza, é isso que o Evangelho de Deus nos ensina. Então, basicamente isso já conclui todo o ponto 1 da nossa lição, que ele vai falar sobre Cristo. Ele veio justamente derrubar essa barreira de inimizades que acontecem dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Não existe como um corpo viver dividido uns dos outros. Um braço não sobrevive fora do corpo, um dedo não sobrevive fora do corpo, uma perna não sobrevive fora do corpo. Ou seja, nós só conseguiremos sobreviver, viver de uma maneira saudável se todo o corpo estiver no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo espírito, que esse é o verdadeiro corpo de Cristo. E aí sim, a gente, aí entra o que o apóstolo Paulo ele vai dizer a respeito da Santa Ceia, né? Muitas vezes nós estamos ali na Santa Ceia, quando nós lemos assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba desse cálice. E a gente fica fazendo uma análise entre nós, assim, será que eu pequei? Será que eu não pequei? Será que eu fiz algo contra Deus? Será que eu não fiz algo contra Deus? Mas o mais importante que a gente tem que entender ali é assim, será que eu fiz algo contra o meu irmão? Porque o que eu estou celebrando ali é comunhão. Então, se eu estou celebrando a comunhão e eu estou em pecado contra o meu irmão, não tem sentido eu estar ali ceando. A Bíblia fala que se eu tiver em pecado contra o meu irmão, eu não posso nem dar oferta. Eu não posso nem entregar o dízimo. Eu tenho que deixar o dízimo ali, eu vou lá, me acerto com o meu irmão para depois eu poder ofertar. Agora, o que dizer mais de uma Santa Ceia, que é um momento de comunhão, é onde nós celebramos a comunhão, é onde nós celebramos o corpo. O corpo de Cristo é o quê? Somos nós, é a igreja. Então, realmente não tem sentido nós vivermos em conflitos com os nossos irmãos, porque Cristo ele já derrubou todas as barreiras. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele vai falar isso já no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus, né? Ele morre na cruz do Calvário para fazer de nós um só povo, tá? Derribando a parede da separação. Ou seja, não existe mais paredes, não existe mais separação entre os homens, entre nós que somos filhos de Deus. Então não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais gentil. Nós somos um só em Cristo Jesus. E esse encerra o ponto 1. O ponto 2 ele vai falar da paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O apóstolo Paulo ele vem de uma linha, né, de um raciocínio, e ele vai escrever isso em Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem ele peca, e ao pecar, todos os homens pecaram, né? Não existe o homem bom, né? Eu não mato, não roubo, então eu sou bom. A Bíblia vai dizer, Isaías ele escreve isso, que nossos sensos de justiça são trapos de imundícia, né? A justiça do homem é trapo de imundícia, nem se compara à justiça de Deus. Então aquilo que a gente julga ser bom está longe de ser bom para com Deus. Nós somos justificados pela graça, o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas nos justifica. Então nós somos justificados, não que somos justos por nós mesmos, mas somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então assim, todo homem, por melhor que ele acha que seja, ele é um pecador. E em sendo pecador, ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu a glória de Deus. Aquela glória que ele tinha lá no Éden, o imago Dei, a imagem de Deus. O homem perde essa imagem de Deus com o pecado. E em assim fazendo, ele cria uma separação, ele cria um abismo entre Deus
e o homem. E é por isso que é necessário que haja essa reconciliação. É daí que vem o religião, né? O religare, é ligar novamente o homem a Deus. Então, o único que pode fazer isso é Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo, ele já diz, eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe outro intermédio, não existe outra pessoa, não existe absolutamente mais ninguém que possa nos levar a Deus senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, aí o apóstolo Paulo ele fala, ok, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, então nós estamos afastados de Deus, somos inimigos de Deus, então nós não temos paz com Deus, porque somos inimigos de Deus. Aí Romanos capítulo 5, Paulo nos escreve em Romanos capítulo 5, no versículo 10, porque se nós sendo inimigos de Deus, ou seja, ele vai dizer que uma vez que nós estamos separados, nós não temos paz com Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo ele vai escrever também em Romanos no capítulo 5, ele vai dizer que mas nós somos justificados pela fé e por causa desta fé nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo nos reconcilia, nos religa novamente com Deus e aquele abismo que havia entre o homem e Deus agora não existe mais porque Cristo fez essa religação. E não apenas nos ligou com Deus, mas nos devolveu a paz que nós havíamos perdido proveniente do pecado. Então, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos torna inimigos de Deus, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele estreita esse relacionamento de Deus com o homem, ele faz a ligação de Deus com o homem e agora nós temos paz com Deus. E essa paz, ela é como Deus sempre o faz, tudo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira grandiosa, infinita. Essa paz, ela não é uma paz dosada, não é conta-gota, mas Deus derrama a sua paz sobre as nossas vidas. Então, além de nós termos paz com Deus, essa paz é derramada sobre nós. Então não tem sentido. E aí a gente volta até um pouquinho ao ponto 1, que é justamente isso. Uma vez que eu tenho a paz com Deus, uma vez que a paz de Deus é derramada sobre a minha vida, não tem sentido eu ter paz com Deus e viver em guerra com o meu irmão. Aí vem João, primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20, ele vai dizer, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, o João ele é muito simples, né? Ele é claro. Não tem como nós vivermos uma vida, eu amo a Deus, eu me derramo aos pés de Deus, mas a hora que nós precisamos exercitar esse amor que é com o nosso próximo, a quem nós estamos vendo, nós não conseguimos fazer isso. Isso é muito claro. Aí a gente tem que realmente ser críticos de nós mesmos e dar a nossa cara a tapa. O tamanho da nossa hipocrisia de nós irmos para a igreja, num culto de Santa Ceia, nos derramar diante de Deus e dizer que o amamos, que nós estamos ali vivendo em comunhão e nós nos esquecermos de levar o nosso quilo de alimento, nós nos esquecermos da assistência social. É justamente o que o apóstolo João está falando assim, você fala que ama a Deus, você vai lá prestar o teu culto a Deus, você vai lá prestar uma comunhão com Deus, mas você precisa provar que você ama o teu irmão e você se esquece dele. Você se esquece que tem pessoas passando necessidade dentro das nossas igrejas. Agora mesmo no momento de pandemia como nós estamos vivendo, quantos irmãos nossos estão passando necessidade? Será que a gente já se perguntou? Será que a gente já abriu a nossa mão? Será que a gente já, de alguma forma, a gente já foi atrás em saber quem são as pessoas que estão preocupadas? Ou a gente só vai ficar dentro da nossa casa fazendo live, cantando para Deus, dizendo que a gente ama a Deus, sem atender às necessidades que hoje pessoas padecem? Então, que tipo de compromisso, que tipo de amor a gente tem? É isso que essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho ele precisa confrontar o nosso eu. Ele precisa confrontar, nos tirar dessa zona de conforto que a gente vive, de simplesmente achar que Jesus Cristo fez tudo por mim, agora vou só aguardar ele voltar. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos agir em prol do próximo. Então, essa paz de Jesus Cristo, ela também precisa, de certa forma, nos incomodar para que nós realmente
sejamos aquilo que Jesus Cristo quer que nós sejamos. E o que é? A luz no mundo, sal da terra, a luz no mundo, fazer a diferença, viver o propósito pelo qual Ele nos chamou. Agora, como é que nós vamos viver esse propósito se nós só ficamos dentro de quatro paredes, naquela rotina religiosa que agora estamos sendo privados, obviamente, dessa rotina, e agora talvez nós precisamos agora entender realmente se realmente nós somos cristãos, por quê? Porque se nós éramos cristãos apenas para viver uma rotina religiosa e essa rotina agora nos foi tirada, então a gente vai fazer o quê? Muitos de nós estão perdidos, não sabem o que fazer, não tem horizonte, por quê? Porque a vida cristã se baseava numa religiosidade que nos foi tirada. Tirou-se a religiosidade e perdeu-se tudo, por quê? Porque a gente vivia pela forma e não pela essência. A essência não foi tirada, a essência está dentro de nós. A nossa relação com Deus é a essência do Evangelho. Isso não nos foi tirado. Agora, tínhamos isso de fato ou apenas vivíamos a forma? Então é um momento de nós até questionarmos a nossa religiosidade, a nossa comunhão com Deus, aquilo que realmente a gente tem vivido ou feito para Deus. Colossenses capítulo 3, verso de 8 a 11, ele vai dizer: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez em Colossenses, ele nos traz justamente a essência do Evangelho, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E conseguirmos sermos capazes, hábeis, de entendermos que as nossas diferenças não podem nos separar. Que o amor de Cristo é maior do que as nossas diferenças, do que o meu pensar diferente do meu irmão. Independentemente de eu pensar diferente ou não de algum outro irmão, isso de longe pode minimizar ou bloquear o amor e o cuidado que eu devo ter para com o meu próximo. Eu posso pensar diferente dele, mas eu devo continuar amando, porque esse amor não vem de mim, esse amor é derramado sobre as nossas vidas, e eu tenho que amar o próximo como Cristo me amou. Então, eu era completamente diferente, eu sou diferente daquilo que Deus quer. Deus tem um propósito, muitas vezes nós estamos distantes do propósito de Deus, mas Ele continua me amando. Eu erro, eu falho, mas Ele continua me amando. Eu me desvio dos seus caminhos, mas Ele continua me amando. Eu faço o que Ele não gosta, mas Ele continua me amando. É dessa forma que a gente tem que amar. Agora, nós estamos juntos apenas porque todos pensam da mesma forma, porque todo mundo quer uma coisa só. Aí se uma pessoa pensa diferente, pronto, então já não está no meio, já não faz parte do grupo, então já vamos escantear, já vamos deixar ele de lado, já não vamos deixar que ele participe das coisas. Vamos voltar a refletir novamente o que é o verdadeiro cristianismo. Voltar a ouvir realmente a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus encontre lugar nos nossos corações e a entender que Ele nos deu um novo mandamento. E esse mandamento é amar uns aos outros, como Ele nos amou. E, novamente, é nisso que as pessoas vão verificar que nós somos dele, que nós somos seus discípulos. É um grupo de pessoas com culturas diferentes, que pensam diferentes, têm opiniões diferentes, mas que mesmo assim conseguem abrir mão de todas essas diferenças para viver o amor de Cristo. Essa é a realidade do Evangelho. E quando eu falo de amor de Cristo, eu não estou falando assim só se juntar para adorar a Deus, não, mas é o cuidado de um para com os outros, o cuidado da vida espiritual, o cuidado da vida social, o cuidado da vida emocional, o entender a dificuldade do teu próximo e ir lá ajudar, estender a mão, trazê-lo para próximo. Se afastou, traz para próximo, pecou, traz junto, mas nós vivemos uma realidade diferente, infelizmente, onde quando um dos nossos peca, erra, cai, nós apontamos o dedo,
e o expulsamos do nosso convívio. Não é essa a realidade do Evangelho, não foi isso que Cristo nos ensinou. Então, realmente, nós precisamos rever os nossos conceitos, ser críticos com o nosso cristianismo e de que maneira nós estamos vivendo a comunidade que realmente Deus quer que nós vivamos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, ele vai dizer, porque nós éramos desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. E é isso mesmo, nós vivíamos separados, dispersos, mas o amor de Cristo nos uniu e agora nós devemos viver essa unidade que é o corpo de Cristo. Para concluir, queridos, eu gostaria de retomar o Salmo 133, o versículo 3 especificamente. Ele vai falar, obviamente, que ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E lá no versículo 3 ele vai dizer, é como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o salmista ele vai falar sobre o orvalho de Hermon, que descendo sobre os montes de Hermon traz prosperidade para toda a planície. Ele está dizendo aquele aspecto de cada gota uma pessoa, cada gota um irmão, que em união, juntos, promove bênção e prosperidade para a vida da igreja. Então, que realmente nós possamos entender que Cristo nos reconciliou com Deus, nos deu a paz com Deus, e que essa paz, que excede todo entendimento, que foi derramada em nossos corações, é a mesma paz que precisa ser evidenciada entre nós, porque Cristo derrubou as barreiras, e nós precisamos ter paz com Deus, mas também ter paz com o nosso próximo, amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, e realmente, independentemente das opiniões que nós tenhamos, que sempre vai divergir, sempre vai ser diferente, porque são muitas pessoas, muitas cabeças, muitas culturas, e não tem como pensarmos da mesma forma, mas que isso não venha a nos tirar a paz, nos tirar o amor, nos tirar a comunhão que foi conquistada na cruz do Calvário a preço de sangue. Jesus Cristo, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos trazer a paz, para nos fazer que nós possamos realmente celebrar e viver essa unidade da fé no corpo de Cristo, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Que Deus vos abençoe, querido, que esta palavra possa achar guarida no seu coração e gerar frutos. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá, Deus vos abençoe.